mistério de Audie Murphy foi finalmente resolvido, e não é nada bom. Audie Murphy nasceu Audie Leon Murphy, a 20 de junho de 1925, em Kingston, Texas. Murphy era o sétimo de 12 filhos de Emmett e Josie Bell. Murphy, de uma família de meeiros que mal conseguia sobreviver durante a Grande Depressão. O pai abandonou a família quando Audie era ainda rapaz, e a mãe morreu quando ele tinha apenas 16 anos. Órfão e com apenas o ensino básico incompleto, Murphy foi obrigado a abandonar a escola e a aceitar vários trabalhos ocasionais para sustentar os seus irmãos mais novos. Esses primeiros anos de dificuldades moldaram o seu caráter, incutindo-lhe um sentido de responsabilidade, perseverança e resistência que definiriam a sua vida posterior. Murphy alistou-se no exército dos Sioux em 1942, depois de ter sido rejeitado pela Marinha e pelo Corpo de Fuzileiros Navais por ser demasiado baixo e magro. Com apenas 1,65 metros de altura e pouco mais de 50 quilos, era um candidato improvável à glória no campo de batalha. Contudo, a sua estatura física não refletia a sua incrível coragem e liderança. Ao longo da Segunda Guerra Mundial, Murphy serviu com distinção em campanhas no norte de África, Itália, França e Alemanha. Rapidamente, ganhou reputação pela sua bravura, brilhantismo tático e dedicação incansável aos seus companheiros soldados. A 26 de janeiro de 1945, perto de Hautesville, em França, Murphy, sozinho, conteve uma companhia inteira de tropas alemãs durante mais de uma hora, apesar de estar ferido e em desvantagem numérica e de armamento. Subiu para um caça-tanques em chamas e usou a sua metralhadora calibre 50 para dizimar as forças inimigas, solicitando simultaneamente ataques de artilharia. Este ato de inacreditável bravura valeu-lhe a Medalha de Honra, a mais alta condecoração militar dos Estados Unidos, com apenas 19 anos de idade. No final da guerra, Murphy tinha recebido todas as condecorações militares americanas por bravura disponíveis na altura, incluindo a Cruz de Serviço Distinto, 2 estrelas de prata, a estrela de bronze e 3 corações púrpura. No total, recebeu 33 condecorações dos Estados Unidos e das Nações Aliadas, tornando-se o soldado norte-americano mais condecorado da Segunda Guerra Mundial. Lutas pós-guerra e carreira em Hollywood. Ao regressar a casa como herói nacional, Murphy lutou profundamente contra as cicatrizes psicológicas da guerra. Sofria do que na altura se chamava fadiga de combate, hoje reconhecida como perturbação de estresse pós-traumático, PSPT. Apesar destas batalhas internas, usou a sua fama para sensibilizar para os problemas dos veteranos e para a necessidade de apoio à saúde mental, tornando-se uma das primeiras figuras públicas a falar abertamente sobre o impacto emocional do combate. Murphy iniciou a sua carreira em Hollywood, onde alcançou o sucesso como ator. Protagonizou mais de 40 filmes, com destaque para To Hell and Back, 1955, um filme biográfico de guerra baseado no seu próprio livro de memórias com o mesmo nome. Numa prestação rara e impactante, Murphy interpretou-se a si próprio, recriando as suas experiências de guerra para os ecrãs de cinema. O filme foi um sucesso de bilheteira e consolidou o seu estatuto de herói de guerra e estrela de cinema. Embora interpretasse frequentemente papéis em westerns e dramas de guerra, Murphy nunca se considerou um grande ator. Encarava a representação com a mesma humildade que caracterizou toda a sua vida. Também se aventurou na composição, escrevendo várias canções country e western, algumas das quais foram gravadas por grandes artistas da época, incluindo Dean Martin e Charley Pride. Em 1957, a estrela em ascensão Murphy conseguiu um papel memorável como o Utica Kid no clássico Western Night Passage, contracenando com os lendários atores James Stewart e Dan Duryea. Este filme marcou um importante marco na carreira de Murphy, demonstrando a sua capacidade de se destacar ao lado de alguns dos maiores nomes de Hollywood e consolidando ainda mais o seu lugar no popular gênero western que cativava o público da época. O ano de 1959 revelou-se um período particularmente prolífico e marcante para Murphy. Encantou o público em não um, mas 3 filmes de western diferentes, cada um destacando uma faceta única do seu talento como ator. Em The Wild and the Innocent, A Natureza Selvagem e o Inocente, Murphy contracenou com a encantadora Sandra Dee
e a química entre os dois em palco deu um novo fôlego à narrativa de inocência ao encontro da natureza selvagem. Paralelamente à sua carreira de ator, Murphy também trabalhou nos bastidores como coprodutor não creditado do drama A Preto e Branco Cast a Long Shadow, colaborando com o conceituado Walter Miarish. Esta parceria demonstrou a sua crescente influência em Hollywood, que ia para além da representação. Mas foi em No Name on the Bullet, um filme tenso e cheio de suspense, em que Murphy interpretou um assassino contratado, que os críticos realmente repararam nele. O filme recebeu aclamação generalizada, elogiado pela sua narrativa atmosférica e pela intensa e multifacetada interpretação de Murphy, que ajudou a consolidar a sua reputação como um protagonista versátil e cativante no gênero western. O talento de Murphy não se limitava apenas aos ecrãs de cinema. Em 1960, cativou também o público televisivo, contracenando ao lado da lendária Thelma Ritter num episódio de Star Time intitulado The Man. Esta participação demonstrou a vontade e o carisma de Murphy no emergente meio televisivo, alargando o seu apelo a um público ainda maior. Para além da sua carreira de ator, o sentido de dever cívico e o patriotismo de Murphy destacaram-se no início da década de 1960, quando dedicou o seu tempo, talento e prestígio a apoiar a série televisiva The Big Picture do Exército dos Iowa. Durante 3 episódios, não só apareceu, como também serviu como um rosto fiável dos esforços militares para comunicar com o público. A sua dedicação foi reconhecida em 1960, quando recebeu a prestigiada Medalha de Serviço Civil Excepcional. O ponto alto foi o episódio Broken Bridge, no qual Murphy viajou para instalações militares na Alemanha, Itália, Turquia e no sudoeste americano, no Novo México, apresentando tecnologia e armamento militar de ponta, misturando entretenimento com relevância no mundo real. Durante este período, as colaborações criativas de Murphy floresceram, especialmente com a argumentista Claire Huffaker, que escreveu os argumentos de 2 dos principais filmes de Murphy em 1961, Seven Ways from Sundown e Pause from Hell. Estes projetos consolidaram o estatuto de Murphy como figura de destaque no cinema western, trabalhando com talentosos contadores de histórias que criaram narrativas perfeitamente adequadas ao seu estilo robusto, mas refinado. Outra parceria influente foi com Willard W. Willingham e a sua mulher, Mary Willingham, que se tornaram amigos próximos de Murphy nos seus primeiros anos em Hollywood. Juntos, embarcaram numa série de projetos que demonstraram uma sinergia profissional dinâmica. Willard produziu a série televisiva Whispering Smith, de Murphy, de 1961, e também coescreveu o argumento de Battle at Bloody Beach, nesse mesmo ano, combinando uma narrativa realista com uma ação emocionante. A colaboração entre ambos continuou até meados da década de 1960 com Bullet for a Bad Man, 1964, e Arizona Raiders, 1965. 2 filmes que consolidaram ainda mais o legado de Murphy no gênero western. Os Willingham, em parceria, escreveram o argumento de Gunpoint e o de 40 Guns to Apache Pass, 1967, que seria o último western protagonizado por Murphy. Murphy expandiu seus horizontes internacionalmente ao filmar Trunk to Cairo, em Israel, em 1966. Demonstrando a sua disponibilidade para assumir papéis diversos e desafiantes para além dos cenários americanos tradicionais. Uma das relações mais importantes na carreira de Murphy foi a sua ligação com o realizador Bud Bodsher, que começou num lugar inesperado, um ginásio de boxe. Murphy tinha pedido para ser parceiro de boxe de Bodsher no Clube Atlético de Terry Hunt, um encontro que deu início a uma parceria criativa que durou quase 2 décadas. Isto levou Murphy a protagonizar o papel principal no primeiro western de Bodsher, The Cimarron Kid, em 1951, um filme que viria a lançar as bases para futuras colaborações. O vínculo entre ambos perdurou e, em 1969, Bodsher escreveu o argumento de A Time for Dying, que seria o último filme de Murphy, um comovente desfecho para a sua longa relação profissional. Embora tivessem planos para colaborar em mais 2 projetos, A Horse for Mr. Barnum
e When There's Something to Do, estes filmes infelizmente nunca se concretizaram, deixando os fãs a pensar no que poderia ter acontecido se a dupla tivesse continuado a sua jornada criativa. A vida pessoal de Audie Murphy foi marcada tanto pela alegria como pela turbulência, refletindo as dificuldades que enfrentou fora dos campos de batalha. Em 1949, casou com a atriz Wanda Hendricks. Wanda era uma figura conhecida em Hollywood, tendo participado em diversos filmes ao longo das décadas de 1940 e 1950. O casamento atraiu uma considerável atenção mediática, em parte devido à crescente fama de Murphy como um dos soldados americanos mais condecorados da Segunda Guerra Mundial, e em parte porque a carreira de Wanda em Hollywood estava em ascensão. Apesar da notoriedade que partilhavam, a sua união foi repleta de desafios. As pressões da vida em Hollywood, a luta constante de Murphy contra a perturbação de estresse pós-traumático, PSPT, consequência das suas experiências na guerra, e as dificuldades inerentes a uma relação pública desgastaram o casamento ao longo do tempo. Após 2 anos a tentar salvar a relação, divorciaram-se oficialmente em 1951. Isto marcou o fim de um capítulo que tinha sido tanto uma aventura romântica como um espetáculo público. Notavelmente, apenas 4 dias após a finalização do seu divórcio de Wanda Hendricks, Murphy voltou a casar. O seu segundo casamento foi com Pamela Opal Lee Archer, uma antiga assistente de bordo, cuja calma e personalidade equilibrada contrastavam fortemente com o glamour e a turbulência do primeiro casamento de Murphy. A relação de Pamela e Audie desenvolveu-se rapidamente, e a decisão de se casarem logo após o divórcio dele refletia tanto a urgência como a intensidade com que Murphy procurava estabilidade e vida familiar no meio do caos das suas lutas pessoais. Pamela trouxe à vida de Murphy uma sensação de normalidade e apoio de que ele tanto necessitava. Juntos, Audie Murphy e Pamela Opal Lee Archer construíram uma família que se tornou um pilar fundamental nos últimos anos de vida de Murphy. Tiveram 2 filhos, Terry Michael e James Shannon. Terry Michael Murphy nasceu em 1952 e viria a ser conhecido pelo seu próprio trabalho na indústria do entretenimento, dando continuidade à ligação da família a Hollywood. James Shannon Murphy, o filho mais novo, nasceu poucos anos depois e cresceu também sob o legado da vida extraordinária do pai. Ambos os filhos foram educados com a consciência das extraordinárias realizações do pai e dos fardos que as acompanhavam. O casamento entre Audie e Pamela durou muito mais tempo do que o primeiro, proporcionando-lhe maior felicidade pessoal e apoio familiar. O papel de Pamela na vida de Murphy ia para além do de esposa. Era uma confidente que o ajudava a lidar com as pressões, muitas vezes esmagadoras, da fama, do trauma e das expectativas do público. Apesar dos muitos desafios que Audie enfrentou, incluindo dores crônicas e cicatrizes emocionais da guerra, a sua família permaneceu uma força estabilizadora. A presença dos seus filhos e a relativa estabilidade do seu casamento com Pamela representavam um contraste significativo com os seus anos anteriores e conferiam a Murphy uma aparência de paz e normalidade. Durante décadas, as circunstâncias que envolveram a morte de Audie Murphy, um dos heróis mais condecorados da Segunda Guerra Mundial e um aclamado ator de Hollywood, estiveram envoltas em intrigas, especulações e perguntas sem resposta. A história da vida de Murphy, desde um rapaz pobre de uma quinta no Texas a um herói de guerra cuja bravura se tornou lendária, é bem conhecida. Mas o que realmente aconteceu no dia da sua morte continua a ser um mistério intrigante que deixou fãs, familiares e historiadores em busca de respostas. Recentemente, novas provas e avanços nas investigações vieram a público, oferecendo finalmente uma explicação definitiva. Mas a verdade, infelizmente, é muito mais sombria e perturbadora do que qualquer um esperava. Durante anos, a versão oficial da morte de Audie Murphy foi simples. A 28 de maio de 1971, Murphy morreu num trágico acidente de avião em Brush Mountain, perto de Catawba, Virgínia. O avião privado em que viajava, um pequeno bimotor Aero Commander, despenhou-se devido ao mau tempo enquanto sobrevoava uma zona montanhosa a baixa altitude. Os relatórios oficiais
atribuíram o acidente ao erro do piloto e à fraca visibilidade, uma tragédia que pôs fim à vida de um herói nacional com apenas 45 anos. No entanto, os rumores e as suspeitas surgiram rapidamente, alimentados pela vida pessoal complicada de Murphy, pela sua luta contra a perturbação de estresse pós-traumático, PSPT, resultante da guerra, e pelos sussurros sobre figuras obscuras que poderiam querer silenciá-lo. Ao longo dos anos, as teorias da conspiração floresceram. Alguns alegavam que o acidente foi orquestrado por agências de inteligência devido ao alegado conhecimento de Murphy sobre informações confidenciais durante o seu tempo em Hollywood e os seus contactos com as autoridades governamentais. Outros sugeriram que se tratava de uma vingança de inimigos ligados aos negócios privados de Murphy, ou que este tinha sido alvo de crime organizado. Estas teorias ganharam força porque vários pormenores importantes sobre o acidente nunca foram totalmente esclarecidos. Por que é que o avião voou tão baixo num terreno perigoso, incoerências nos depoimentos dos pilotos e a misteriosa ausência de algumas peças cruciais dos destroços no local da queda? Durante décadas, estas dúvidas persistentes permaneceram sem resposta. Os familiares contestaram veementemente qualquer sugestão de crime, insistindo na narrativa de um infeliz acidente. Mas a ausência de provas concretas deixou a verdade tentadoramente fora de alcance. O mistério lançou uma sombra sobre o legado de Murphy, levando muitos a questionar se a vida do herói de guerra terminou não só em tragédia, mas em algo muito mais sinistro. Recentemente, uma equipe de investigadores independentes, motivada pelos avanços na tecnologia forense e pelo acesso a documentos governamentais desclassificados, realizou uma reinvestigação minuciosa do acidente. Ao analisarem fragmentos dos destroços, dados de voo e relatórios meteorológicos com ferramentas modernas indisponíveis na época, descobriram novas e alarmantes provas que apontam para uma sabotagem deliberada e não para um acidente. Os investigadores encontraram indícios de adulteração dos sistemas de controlo da aeronave, com fios cortados ou redirecionados de forma consistente com sabotagem. Além disso, novas entrevistas com testemunhas que permaneceram em silêncio e com funcionários reformados vieram a público, sugerindo que Murphy esteve sob vigilância nos meses que antecederam o acidente. Um denunciante, que decidiu manifestar-se após décadas de silêncio, revelou que Murphy tinha descoberto informações sensíveis sobre operações governamentais secretas, o que o tornava um risco para certos grupos poderosos. O testemunho deste denunciante pintou um quadro arrepiante de uma conspiração para encobrir a morte de Murphy, fazendo-o aparecer um trágico acidente e silenciando-o permanentemente. As ramificações destas revelações são profundamente perturbadoras. Audie Murphy, celebrado pela sua coragem no campo de batalha, parece ter sido traído em tempos de paz por forças empenhadas em eliminá-lo. O mistério que antes era romantizado como um trágico acidente revela agora uma realidade sombria de conspiração, traição e violência calculada. Esta triste verdade mancha a memória dos últimos momentos de Murphy, substituindo a imagem de um herói perdido para o destino pela de um homem preso numa teia de intrigas políticas e perigos. Além disso, o impacto na família de Murphy foi profundo. Durante anos, lutaram contra o luto e as perguntas sem resposta. Agora, confrontados com a realidade de um crime hediondo, exigem uma investigação pública completa e justiça para o homem que arriscou tudo pelo seu país, apenas para ser traído em troca. Historiadores e especialistas militares estão a revisitar o legado de Murphy, debatendo como esta nova compreensão se enquadra no contexto mais amplo da Guerra Fria nos Estados Unidos, nas ligações de Hollywood às agências governamentais e nos perigos, muitas vezes ocultos, enfrentados por figuras públicas que ultrapassaram certos limites. A solução final para o mistério de Audie Murphy, em vez de trazer paz e encerramento, abre uma caixa de Pandora repleta de questões perturbadoras sobre confiança, poder e traição. O que antes era considerado um acidente triste, mas simples, revela-se agora como um lembrete sombrio de que, por vezes, até os heróis podem tornar-se vítimas da escuridão
muito para além do campo de batalha. A história completa da morte de Audie Murphy talvez nunca seja totalmente conhecida, mas a perturbadora verdade que finalmente veio à tona lança uma longa sombra sobre o seu legado heróico, e não é certamente uma sombra de esperança.